E aí, pessoal, vamos estudar a estequiometria da eletrólise. Vamos supor que eu tenha uma cuba eletrolítica, tá? Nesta cuba eletrolítica eu tenho, tá, uma solução aquosa de um sal de prata. Então eu tenho lá minha cuba eletrolítica, beleza? E nessa cuba eletrolítica eu tenho uma solução aquosa de um sal de prata, certo? Vamos supor que eu tenha, tá, uma corrente de 1 ampere, tá? Uma corrente de 1 ampere. E eu tenho o tempo de 965 segundos. Esse é o meu tempo, 965 segundos. E a corrente, como eu disse, 1 ampere, tá? Dentro da minha cuba eletrolítica, eu tenho uma solução aquosa de um sal de prata. Aí eu faço que percorra uma corrente equivalente a 1 ampere e um tempo de 965 segundos. Aí eu dou no enunciado que a massa atômica da prata é 108 e eu faço a seguinte pergunta: qual é a massa de prata depositada no cátodo? Os vestibulares, eles não mudam, eles sempre perguntam a mesma coisa. Qual a massa, não sei o que, né, depositada no cátodo? Então você tem que entender a lógica do exercício. Não apenas saber resolver, mas o que está acontecendo. Então eu tenho recapitulando pela última vez, eu tenho uma cuba eletrolítica, você tem que se situar o que você está fazendo, né? E nessa cuba eletrolítica eu tenho uma solução aquosa de um sal. Que sal que você tem? Sal de prata, tá? Aí você faz percorrer uma corrente de 1 ampere durante um intervalo de tempo equivalente a 965 segundos, tá? Aí o enunciado fala lá, né, como informação adicional, informação extra, que a massa atômica da prata, né, do Ag, é igual a 108. E faz a seguinte pergunta: qual é a massa de prata depositada no cátodo? Primeiramente, nós temos que entender que quando nós temos uma cuba eletrolítica, tá, nós vamos ter aqui o polo negativo, tá, e o polo positivo, tá? O que vai acontecer? O cátodo é o meu polo, né, negativo. O cátodo, esse aqui é o meu cátodo, ele é meu polo negativo. E aí eu vou ter o meu ânodo, que corresponde ao meu polo positivo, tá? Meu polo positivo. Com o decorrer do tempo, no caso 965 segundos, né, nesse intervalo de tempo, será percorrida uma corrente equivalente a 1 ampere. O que vai acontecer com a minha cuba eletrolítica com o passar do tempo com essa corrente? Ele vai ficar assim, né, ó. O que vai acontecer então? Como esse aqui é o cátodo, é o polo negativo, ele vai sofrer redução. Vale lembrar que eu tenho íons prata aqui na minha solução, Ag+, tá? O que vai acontecer? Ele vai sofrer redução. Se ele sofre redução, tá, ele recebe elétrons, então ele vai inchar. Ele literalmente vai ficar inchado, tá? Esse compartimento eletroquímico, ele fica assim, ó, inchado, tá? Ele fica inchado. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer, ó? Deixa eu desenhar melhor para vocês entenderem. Vai manter do jeito que está o cátodo, só que ele vai inchar porque ele vai receber os elétrons. Ele vai sofrer redução, ele é o cátodo, ele é o polo negativo, tá? Naturalmente, ele está ligado aqui, certo? E aqui nós vamos ter o ânodo. Na verdade, esse ânodo dele sofre oxidação, né? Ele perde aí a massa dele, não fica desse jeito. Mas vou colocar, por ilustração, o que eu quero deixar evidente é que o cátodo sofre redução, recebe os elétrons, e por isso ele fica com aspecto, né, não é mais entumecido, mas com aspecto mais volumoso, né, mais compacto, né, não é, entenderam? Fica mais volumoso, tá. Mas o que interessa é que o exercício falou que percorre uma corrente de 1 ampere no intervalo de tempo de 965 segundos. Com isso, nós podemos calcular a corrente. Nós não aprendemos lá na física que corrente é o famoso kit, é o intervalo vezes o tempo, né? Então, corrente é o quê? Aliás, carga é o quê? É a corrente vezes o tempo, não é? Então eu posso calcular a carga, porque eu tenho a corrente e tenho tempo.
1 vezes 965, ou conta difícil, né? Com a unidade de carga Coulomb. Então a carga que eu tenho vale 965 coulombs, não é? Bom, tá. Beleza, eu tenho a minha carga. Só que eu tenho que pensar que na minha solução aqui eu tenho íons prata, Ag+, que sofrerão redução. O que é sofrer redução? É reagir com elétron. Né? Então vai reagir com elétron e aí vai fazer o quê? Vai formar prata metálica. E o exercício quer saber qual é a massa de prata, né? Essa massa que vai depositar aqui no cátodo. Essa massa aqui que eu representei por uma nuvem. Ele quer saber exatamente isso. Ele quer a quantidade. Qual é a massa depositada no cátodo? Né? Quando se faz passar uma corrente de 1 ampere no intervalo de 965 segundos. Aí você tem que pensar o seguinte. Vale lembrar que o exercício forneceu para você a massa atômica da prata, que vale 108. Ele disse isso, né? 108. Certo? Bom, ele forneceu a massa da prata, que é 108. Então eu sei pela estequiometria, por isso que a matéria se chama estequiometria da eletrólise, né? Pela estequiometria, né? Que quando eu tenho um elétron, eu tenho naturalmente o que? Eu tenho 96.500 coulomb, não é? 96.500 coulomb, né? Na verdade, vamos fazer bonitinho assim, ó. Vamos fazer assim. A proporção estequiométrica é de 1 para 1. Então vamos escrever 1 mol para 1 mol. Tá? Vou até abaixar aqui, ó. A minha proporção é o que? É de 1 mol. Faça bonitinho, escreva, não tenha preguiça. De 1 mol para 1 mol, tá? Bom, eu sei que quando eu falo em elétrons, eu falo em carga. Então 96.500 coulomb está para a massa que é aqui de prata, que é 108. Então isso aqui, ó, 96.500 depositarão 108. Mas eu não tenho 96.500, eu tenho o quê? 965. Então, 965, né, depositará X. Então, o que vai acontecer? Você vai simplificar isso aqui, ó, isso aqui com isso aqui, tá? Vai dar 1 aqui, aqui vai dar 100, então vai ficar X vai ser igual a 1 vezes 108, que dá 108, tá? Dividido por 100, né? Certo? Aí, ó, aqui 1, 2, então vai depositar quantos? 1,08 gramas, se eu não me engano, né? Essa vai ser a massa que será depositada quando, né, vê se vocês estão enxergando, tá? Essa vai ser a massa que será depositada quando nós tivermos, então a massa será de 1,08, tá? Quando nós tivermos uma corrente igual a 1 ampere no intervalo de tempo de 965 segundos, tá? Muito obrigado.